Estamos de volta e hoje falando sobre um vício mais comum do que imaginamos: odiar. Isso mesmo, ódio-dependência. Nosso convidado, o psicoterapeuta Fernando Vieira Filho, no seu livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, nos mostra que, assim como a droga, o ódio também vicia. Causa uma dependência psicológica que é caracterizada por um estado mental da necessidade de ressentir sensações de decepção. Puxa, isso é triste. A compulsão para odiar, da mesma forma que a compulsão para usar drogas, se caracteriza por um estado de obsessividade, submissão, que escraviza a vontade e submete o desejo da pessoa. Em alguns indivíduos, a compulsão para odiar é mais forte que a sua vontade de amar, de perdoar e até de viver. O ódio é que comanda a sua vontade e o seu corpo. Como isso é sério, Fernando? Seríssimo. E o seu livro tem ajudado muita gente que retorna, escreve pra gente, não é? Exatamente. Justamente porque dá essa balançada e mostra o quanto o ódio é nocivo. Exato. Porque, na realidade, Eliana, as pessoas, elas têm a mania de dissociar o amor do ódio. É isso aí que causa o problema na humanidade. Porque, na realidade, quando você diz assim, bom, o amor é divino, o ódio é uma coisa, vamos dizer assim, infernal, tá certo? Muita gente ouviu isso na sua religião, né? Muita gente. Então, o que acontece, Eliana? A pessoa, quando ela sente o ódio, ela desenvolve um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele vai levar a pessoa a quê? Ele vai levar a pessoa ao remorso. E o remorso leva a pessoa, de uma forma absolutamente inconsciente, a uma necessidade de se autopunir. E essa autopunição, ela vai levar o quê, pessoa? Vai levar a fazer doenças, vai levar a fazer acidentes, vai levar a pessoa a se relacionar de maneira inadequada, a problemas financeiros. Procurando sofrimento. Sempre procurando se punir de alguma coisa. Como isso é complicado para o ser humano. É muito sério. E tudo porque ele acredita que odiar é uma coisa errada. Errado, é pecado. Mas é interessante, porque quando o Fernando terminou o livro e a gente estava na fase de escolha de títulos, né? E eu ajudando o Fernando, um dos títulos que ele havia pensado para o livro dele é Cure o seu ódio e seja feliz. E aí eu comentei com ele, Fernando, se você colocar ódio num título, falar para a pessoa curar, ninguém assume que tem ódio. Mas se você perguntar para a pessoa, você tem mágoa de alguém? Ah, eu tenho uma mágoa do meu tio, eu tenho uma mágoa do meu pai, da minha mãe. Aí a pessoa assume, numa boa. Então a gente colocou, né, Fernando? Exato. Cure suas mágoas e seja feliz. A editora gostou também do título, porque é um título mais light, mas quando a pessoa vai ler o livro, ela vai entender que mágoa nada mais é do que ódio. É maquiado, né? O ódio está maquiado com a palavra mágoa, sem culpas. Porque as pessoas se culpam mais, principalmente quando acontece o quê? É de ter essa mágoa, vamos dizer assim, do pai, da mãe, de um irmão. E é absolutamente normal, não é, Fernando? Dentro da família, eu tenho um tio, amigo telespectador, que ele fala que família é uma quadrilha organizada em nome do amor. Ou seja, ali se juntam pessoas tão diferentes, não é? Com caráteres diferentes, com personalidades diferentes e que estão ali para aprender a se amar. Mas nesse meio do amor surge o ódio. Exato. E é complicado. Quando vem essa culpa de ter... E você tem tratado muitos casos, né, Fernando? Que a pessoa, quando ela sente que... Ah, então é isso, eu tenho ódio da minha mãe porque ela me tratou mal. E é normal, eu não sou um monstro. Um monstro por odiar uma mãe. Não. Aliás, nós pais somos os primeiros a causar problemas para os nossos filhos, mesmo querendo acertar. Então, Fernando, o que você fala quando uma pessoa descobre isso? Que o ódio dela, às vezes até o ódio inicial desse ódio dependente é de um pai ou de uma mãe, né? E ele foi camuflando e começou a odiar o mundo todo. Exatamente. Como você faz o tratamento? Não, quando a pessoa se conscientiza do ódio, a primeira coisa que eu falo para ela, eu falo, você está de parabéns. Entendeu? Porque você já está com 50% da cura em suas mãos.
Então, o que nós temos que aplicar agora? São técnicas. Técnicas para a pessoa aprender a perdoar. E a gente tenta desmistificar o perdão. Porque o grande problema do perdão, Eliana, é porque as pessoas imaginam que para se perdoar, eu tenho que esquecer. Mas esquecer no sentido de quê? No sentido de perder a memória. E a gente sabe que perder a memória é uma doença. Tá certo? Que a gente chama de amnésia. Tá? Que é outra coisa. No sentido, por exemplo, que está lá, que a gente lê lá a palavra esquecer, que está no Evangelho, no Novo Testamento, que fala muito. O perdão é o esquecimento das ofensas. Exato. Mas esse esquecimento, ele é de uma palavra, a origem da palavra esquecer é do latim, que é uma palavra que chama excadere, que quer dizer o quê? Deixar de lado. Olha como é que ficou fácil. Você vai deixar de lado aquele objeto da sua mágoa, da sua decepção. E quer é isso dizer, mesmo. É igual está lá no seu livro, Seja o Herói de Sua História, que mostra que a pessoa tem que ser protagonista da sua história de vida. Não é isso, Eliana? Então, o que acontece? Quando eu tenho mágoa, ódio de alguém, aquele objeto do meu ódio, ele passa a ser o protagonista da minha história de vida. Então, o processo do perdão é exatamente você pegar esse protagonista que está errado e jogar ele na posição de figurante. Que vai ser protagonista da história dele, né? Da história dele. Não da minha. Quer dizer, ele que vai pentear macaco, como diz o outro. Você está entendendo? E sai, e você assume a posição de protagonista de sua história de vida. Aí sim. Está entendendo? Porque senão, quando a gente tem muita mágoa, principalmente de pai e mãe, aquilo ali vai influenciar no nosso relacionamento afetivo com a nossa esposa ou com o nosso marido. Isso. Por exemplo, quando um rapaz ele tem um problema sério com a mãe é muito complicada, é aquelas famosas jararacas, tá certo? Então, quer dizer, o sujeito casa com a moça, mas ele casa com mágoa da mãe. Geralmente ele vai arrumar uma moça parecida com a mãe, para se autopunir. Que coisa. Tá entendendo? E no casamento ali, quando ele está entre quatro paredes, Eliana, surge aqui, às vezes a pessoa fala alguma coisa e surge aquilo que a gente chama de imagem fantasmática. Aquela pessoa que você tem ódio aparece diante lá do seu marido. E o seu marido, a figura dele, ela some. E fica só a figura de quem? Da mãe, no caso. Você entendeu? E aí, na hora, a pessoa tem uma perda de libido, que é natural. Aí o negócio já Ou seja, degringola. É tudo inconsciente, mas tudo de alguma forma a esposa inconsciente. vai comentar alguma coisa que vai lembrar a mãe dele e aí atrapalha tudo. Por quê que acontece isso? Porque ele não perdoou ainda a mãe dele. Exato. Não é? Então isso fica ligado, porque o ódio, ele deixa as pessoas ligadas, pregadas, coladas. É porque as pessoas acham que o que une as coisas é amor. Tá? Mas a pessoa tem que lembrar, gente, que amor é libertação. Agora, o que prende uma pessoa a outra por grilhões invisíveis, como se fosse corrente, é exatamente o ódio. Você vê, por exemplo, os casais. O sujeito está vivendo há 30 anos com a mulher e eles brigam igual cão e gato. Um tem ódio do outro. Tá certo? Mas aí você fala, vamos separar? Não, separar não. Por que ela não quer separar do marido? Geralmente porque ela está com ódio dele e quer vigiá-lo. Ah, não, eu sei que ele está me traindo, mas eu estando aqui, eu vou ficar vigiando com quem? Eu não vou dar essa alegria para ele. Então, né? geralmente, quando o casal resolve trabalhar o perdão, Eliana, o que acontece? A separação, o divórcio, ele vai acontecer de forma natural. Por quê? Porque quando você perdoa, você se liberta. Então, ali tem a separação, tudo uma boa. Entendeu? Agora, quando você tem ódio, você quer ficar grudado ali com fulano. E é uma coisa inconsciente, porque às vezes a esposa fala assim, não, mas eu não consigo, mesmo sabendo que ele me trai, eu amo tanto esse homem que eu não consigo ficar longe dele. Ou seja, ela coloca esse homem como protagonista da história dela, em primeiro lugar, e isso não é amor, isso é ódio. Isso. Não é? Só que ela confunde. E Eliana, é engraçado que muitas vezes o que alimenta o ódio, gente, é o amor. É aquele amor que está machucado, é aquele amor que virou dejeto, tá certo? Então aquilo ali vai alimentando o ódio. E é muito triste, porque principalmente mulheres, a gente vê essas mulheres que vão guardando esse ódio,
ficam com alto ódio porque não reagiram a tempo, depois passam uns anos e ela está lá do mesmo jeito, não é? Exato, porque uma coisa, viu, Eliana, que gera o alto ódio, quer dizer, a automágoa, a pessoa tem mágoa dela mesma, é exatamente a falta de saber falar não. É aquela pessoa, geralmente isso acontece muito com mulher, a mulher não tem coragem de ficar falar não para o marido. Então, desde o começo do relacionamento, começa aquele relacionamento doente. A mulher sempre evitando falar um não, né? E aí ela vai engolindo aquele sapo. E ao longo dos anos, aquilo ali vai virando uma mágoa. Porque toda vez, viu, Eliana, que uma pessoa diz sim, querendo falar não, o que acontece? Ela machuca a pessoa mais importante da vida dela, que é exatamente ela mesma. E isso aí tem um custo muito grande. A pessoa vai ficando magoada com ela. Por quê? Porque quando você diz sim querendo falar não, você passa de forma, vamos dizer assim, inconsciente, subliminar para o seu interlocutor, você não tem valor nenhum. Você não tem valor nenhum. Quer dizer, você é um bobo. E ninguém dá valor em bobo. É como se ficasse escrito mesmo. Na testa. Exato. Aí a pessoa vai... Não me respeita. A pessoa vai alimentando, ela vai colhendo a mágoa dela mesma. E isso aí vai desembocar, geralmente, numa depressão. E depois dessa depressão pode desembocar num câncer. A pessoa faz o câncer. Até porque a gente nota muito que, às vezes, a pessoa adoece, é tudo inconsciente, mas a pessoa adoece como forma de segurar o outro também, ou punir o outro que a fez sofrer, entendeu? E também, viu, Eliana, adoece muitas vezes como uma forma de saber falar não. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, está com enxaqueca, está lá com uma úlcera, está com uma dor nas costas, ou até um câncer, por exemplo. Aí o outro vem pedir para ela, ó, faz isso aqui assim, assim para mim. Ela falou, ó, eu não vou poder fazer porque eu estou fazendo quimioterapia, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, ela usa a doença para poder falar não. Quer dizer, agora é muito melhor a gente exercitar o não. Aprender logo, antes de adoecer, né? Exatamente. Porque esse é um recurso interno nosso, até para nos proteger. Traz uma doença, traz um acidente, quebra uma perna. Ó, não é? Acidente aqui em São Paulo, por exemplo, esses acidentes que estão acontecendo, acidente de moto, que o motoqueiro ele fica inválido. Geralmente você pode olhar esse pessoal que sofre acidente, principalmente motoqueiro, você pode olhar a história dele, ele tem episódios de depressão que não foi tratado. Porque a depressão, muitas vezes, ela leva a pessoa de forma inconsciente a fazer um acidente. Ou às vezes até um atropelamento. Que triste tá? isso. A pessoa quer se machucar para poder chamar a atenção de alguém. Isso é complicado. Fernando, como que a família lida com um ódio dependente? Primeiro, porque é difícil conviver. É complicado. É quase ódio... assim uma coisa que vai querendo contaminar todo mundo. O ódio dependente, ele é muito mal-humorado. Mal-humorado. Não diz bom dia, não diz boa noite. Nada, quer tudo para ele, fica cobrando dos pais, cobra dos irmãos, vocês têm que me dar atenção. É uma pessoa chata. Certo? Agora, como é que faz? Família primeiro tem que ter paciência, tá certo? Se possível, a família tem que indicar essa pessoa, falar, ó, meu filho, você vai fazer o seguinte, procura um psicoterapeuta, tá certo? Ou então um médico psiquiatra, porque às vezes precisa tomar remédio, a pessoa já está num processo de depressão, tá certo? E tem que exigir da pessoa, não pode ficar aceitando o sujeito. Colocar limites, né? Tem que colocar limite. E tem que dar uma solução para ele. Você entendeu? Fala, ó, se você não quer tratar, é problema seu. É igual a pessoa que é tóxico dependente. Porque não adianta os pais quererem tratar o tóxico dependente. Se ele não quiser. Ah, não, vamos internar o fulano lá. Não adianta. Ele vai sair de lá, vai usar droga. Isso. Então, quer dizer, toda pessoa que tem algum tipo de dependência, ela tem que querer. Ela tem que querer se tratar. Tomar essa decisão. E aí sim os pais, os cuidadores, os amigos, aí sim eles vão apoiar e vão indicar a solução. Ó, é um médico, um psiquiatra ou então um psicoterapeuta. Exatamente. Tá entendendo? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e quando a gente voltar, o Fernando vai falar para a gente também como ele faz nos atendimentos dele usando a terapia de florais de Bach, que é muito interessante e também pode ajudar quem está sofrendo com esse problema da ódio-dependência. Voltamos já, fique ligado.